Santana. E a gente vai falar sobre inclusão. Tudo bem, Grazi? Tudo bem você que está nos vendo. Que é um assunto tão comentado agora, né? Seja ele por pequenas ou grandes deficiências, mas tem aumentado cada vez mais o número de crianças, né? No caso, a gente vai falar sobre a inclusão infantil nas escolas, né? Até porque antigamente as crianças que tinham alguma deficiência já eram tidas como deficientes, na maioria das vezes elas nem estudavam, né, Grazi? Sim, e lá no meados de 80, 70, 60, muitas dessas crianças, eu li uma matéria essa semana, elas eram amarradas. E aí as pessoas não tinham contato com ela e muitas delas eram autistas até. O autista já era tido como louco, né? Desculpa a palavra, mas era a palavra que eles falavam. Era um louco e os pais não tinham a criança presa dentro de casa, porque até vergonha tinham dos filhos, né? A gente tem até na novela das 6 agora que a menina tem alguma deficiência e ela está sempre escondendo a filha e também não quer que ela atinja a cura, né? E que não tenha contato, não se inclua com ninguém, porque a inclusão é todo ato ou efeito de incluir a pessoa, seja ela politicamente ou em determinado contexto que ela se encontra. Uhum. Porque a gente não discute, até na escola a gente estava discutindo isso na escola, então me sentindo uma adolescente. A gente estava falando sobre o autismo tem aumentado cada vez mais, e a gente não tem explicação do porquê, porque existe inclusive o autismo regressivo, que a criança se desenvolve super bem até os 5 anos de idade, quando ela fez 5 anos ela vai regredir. E também existe aquela coisa assim, tipo, as pessoas estão diagnosticando umas outras sem saber e acaba formando uma confusão na cabeça das pessoas e até mesmo dos professores, que às vezes nem sabem como agir com aquela criança, porque às vezes ela nem tem uma deficiência, ela tem só uma má educação, né? Às vezes é um simples transtorno, às vezes é um déficit de atenção. Mas cada vez mais esses estão aumentando e a gente não tem explicação do porquê. E também porque assim, né, Gisele, você que está nos assistindo, para laudar uma pessoa ou uma criança não é simplesmente em um atendimento, né? Eu até conversei com a doutora Tereza Chaidal, que é uma das nossas parceiras aqui do Diário Materno. Gente, precisam de 3 laudos, pelo menos, a criança precisa passar pelo neuro, pelo psicólogo, pelo psiquiatra. Então, pais, mães, também não se deixem levar pelo diagnóstico do vizinho, né? E uma coisa que é muito importante, que eu lembrei aqui, mas para você que já tem uma criança, que ela já tem um laudo, é muito importante apresentar para a professora e para a escola, porque os professores precisam saber como trabalhar com aquele aluno, como trabalhar com aquela criança, né? E voltando na questão do laudo, as crianças vão passar por um neuro, por um psicólogo, por um psicopedagogo, que é muito importante. O psicopedagogo ele também não vai dar um laudo, né? Porque ele vai dar um parecer, né? Então, vendo todos esses pareceres, vai se chegar no denominador comum para ver se a criança tem realmente alguma deficiência. Ou é só... E digo mais, que não é em um atendimento do psicopedagogo que também vai se ter um laudo. No mínimo uns 10 atendimentos ele tem que passar. Por quê? Ali vai ser estudado desde quando nasceu, como é que ele foi gerado, tudo, né? Porquê, como é que foi a gestação dessa mãe, o nascimento dele, o desenvolvimento dele, dependendo da idade, se ele já foi diagnosticado ou alguém que diagnosticou, né? Com 1, 2, 3, 4, 5, então tem que se fazer um estudo até a idade da criança. Até a idade. Infelizmente a gente não tem esses recursos no Brasil. Algumas escolas particulares já tem, né? Porque ela já tem um psicopedagogo, ela já tem um psicólogo que acompanha essas crianças todos os dias, né? Como é no caso das escolas particulares, na grande maioria. Então, só que infelizmente as crianças de escola pública não são seguidas da mesma forma, infelizmente a gente não tem, né? E os professores às vezes se sentem perdidos. Infelizmente, aqui eu falo no caso tipo, do que eu vivi, porque o meu filho não nasceu no Brasil. Então lá eles são acompanhados desde bebê, eles são avaliados nesse sentido desde que eles nascem. Então eles têm um livro
onde é acompanhado tudo isso. Mas por que eu quero chegar nesse assunto? Porque quando a criança lá completa 3 anos de idade, que é a idade obrigatória de ela ir para a escola, ela precisa ser inclusa. Então, a criança com 3 anos de idade, é uma obrigação do pediatra dar o laudo dela. Por quê? O governo lá já precisa estar preparado para incluir aquela criança, porque toda criança que realmente tem um grau de deficiência, ela tem direito a um professor. Isso é muito bacana, mas aqui a gente também tem. Sim. Só que as crianças não têm esse acompanhamento e mais do que isso, os pais não estão informados porque a maioria deles não sabe que o seu filho tem direito, né? E também acontece assim, né, Gisele? O governo tem que estar preparado, a família também muitas vezes deve, né, e precisa estar preparada E correr atrás disso. E muitas né? vezes elas também não estão, Não porque é difícil. Eu conheci um caso de uma moça em que foi dado o laudo do filho, né, ele foi laudado, ele tem um autismo leve, porém ela e o esposo não aceitaram. Nossa, gente, isso não pode acontecer porque a criança, gente, não é uma doença. A criança só tem como é que eu vou explicar? Ela tem me fugiu a palavra, um transtorno, gente, mas que não é reversível. Não é reversível, é uma deficiência, mas com acompanhamento ela vai melhorar muito. Só que infelizmente a gente não tem esse acompanhamento aqui, às vezes os pais não têm, como é que eu vou explicar? Acham que não tem condições financeiras, infelizmente é um tratamento caríssimo, né? Então pensa também a ideia do pai de tentar como é que o meu filho vai se encaixar naquela escola, no sistema, porque muitas vezes eles acham, eles não aceitam, eles não fazem o tratamento, pensando, eu vejo que é uma atitude sem querer, mas já sendo egoísta, porque a criança pode melhorar muito, né? E lá na frente ele vai sofrer as consequências daquilo ali. Então, gente, a inclusão é muito importante. É muito importante os pais, mais do que tudo, os pais acompanharem, né, essa criança e busquem ajuda, porque, né, converse com o seu pediatra, porque acho que a gente ainda tem, quem não tem condições, mas tem um pediatra ainda do posto de saúde, né? Porque às vezes também falta dos pais comentarem aquele dia a dia da criança, se eles notam alguma coisa de diferente, mas não vão pensar que tudo também é transtorno, né? Porque tudo é autismo, tudo é uma deficiência, né? Não é assim também. As coisas não são bem dessas formas. Tem muitas vezes a criança, a gente agora, com o Felipe, nessa última viagem que a gente fez, ele lá na Itália ele falava muito pouco. E a gente voltou agora, ele tá aqui, ele fala muito bem português, ele fala até demais. Agora ele mudou, gente. E quando a gente chegou na Itália, inclusive a minha sogra estava junto, a gente viu as pessoas que falavam com ele em italiano, ele não respondia. Ele simplesmente fingia que ele não estava escutando. Deu por quê, filho? Porque eu não quero, mãe, porque eu não gosto de ouvir italiano e não quero responder e eu não gosto. Então quer dizer, tipo, será que ele já estava desde aquela época que ele já olhava assim, tipo, porque a mesma cara que ele fazia ele ainda faz, tipo, a pessoa falando com ele, lá ele fingia que, a não ser uma pessoa que ele gostasse muito, que ele não, porque ele não gosta, mas eu gosto do Brasil. Então, gente, por isso que a gente tem também, porque eles são danados demais. Sim. Né? Eles também dobram a gente, por isso que a gente tem que pesquisar, por isso que não é num laudo só, porque existem crianças e crianças, muita coisa é caráter, né, Graça? Muita coisa é do caráter da criança. Eles, como é que eu vou explicar? Eles também têm a personalidade deles, assim, eles sabem de quem eles gostam, de quem eles não gostam. Então é todo um conjunto para analisar a criança, né? Não é assim, ele foi lá. Até pouco tempo atrás eu ouvi de uma conhecida que ela disse, eu estou desconfiada do meu filho, de algumas coisas que ele anda fazendo, então eu vou levar no médico. O que tu acha, Graça? Eu acho interessante. É super válido, né? É válido. Ela levou, né? E no outro dia
E aí ela foi, ou 1 ou 2 semanas depois ela conseguiu, levou isso pro filho. E aí, alguns dias depois eu encontrei ela e mandei mensagem também, perguntando, e eu encontrei ela. E a gente sentou para conversar, ela disse que ele já tinha dado laudo ali na consulta, que o filho era autista. Mas assim, de primeira? Aí eu perguntei, mas assim de primeira? Não, mesmo. Você fez Assim, né? Ele disse que observou e pela experiência. A não ser que ele tivesse um grau de autismo muito severo para ser dado, né? E eu falei, nossa, mas ela disse, eu estou até preocupada. Tá preocupada? Faça outro. Mas principalmente, precisamos de 3, 4 especialistas, né? A não ser que a criança tenha um grau muito severo, né, de autismo, para ser diagnosticado no primeiro ano. E ela até falava, eu tratava como déficit de atenção. Ela é professora também. Até porque muitas vezes uma criança ela pode ser autista e não ter déficit de atenção. Né? Pode ter outra coisa, pode ter um... Porque não necessariamente a criança que tem autismo, mas eu acho que muito mais importante que a gente sempre, o médico na Itália falava que uma característica muito forte do autismo no começo é ela não gostar de outra criança, né? Que a criança tem que gostar de outras crianças. Ele falou, ela tem todo o direito de não dar bola para um adulto, porque não é, mas ela tem que gostar de outra criança. Sim. Né? Se tu vê que o teu filho já desde bebê tem vários bebês ali brincando e ele não quer estar junto, começa a ser porque eles ainda não formaram o caráter deles, né, Grazi? Não sei se eu estou equivocada. Eles não se veem assim. Também tem muitas pessoas que dizem, quem anda na ponta do pé é autista. Não, quem? Não, são vários. Agora não porque teu filho andou na ponta do pé que ele vai ser, são só, né? É todo um conjunto que eles têm. Também a historinha da perna, gente, eu não sou autista, mas o meu marido me corrigiu, eu até 2 anos, às vezes ainda, quando ele não tá com o pé, que eu ainda sento em L. Porque pra mim, me prejudicou, eu tenho problemas nos 2 joelhos, mas porque até hoje, pra mim, sentar em L é a minha forma mais confortável. Então, não crie brigas por causa dessas coisas, né, Grazi? Porque às vezes é só é tua mania, tipo, e o meu filho pegou a mesma mania, por quê? Porque ele me vê, eu sou mãe, eu sou espelho, ele passa 24 horas comigo. Eu sento em L, ele vai sentar como? Se eu sentar na frente dele e comer com a mão, ele vai querer comer com a mão porque ele vai achar que é certo. Então, não vão atrás do que a vizinha falou, do que o irmão da fulana, da ciclana disse. Gente, a gente precisa de profissionais, né? Esses especialistas que saibam, que entendam. Às vezes tu vai levar a criança num psicopedagogo, no neuropsicólogo. A conversa com a professora, né? A parceria, né? Pai, escola. Só conversa com a professora de como a criança se comporta no ambiente escolar, né, Grazi? Porque ali ele está sendo analisado todos os dias, a forma como ele se comporta nas atividades, né? A professora também vai trabalhar uma maneira de incluir ele, né? Nesse ciclo, nessa roda de conversa, no momento de história, no cantinho. Vai tentar, a professora já, na medida do possível, né? A gente acaba sempre tentando fazer o melhor pelo aluno, mas a gente precisa estar sempre em parceria, né? Pai, escola, médico. Então, gente, não se deixe de amigo. Eu não tô falando mal de vizinho, não, porque eu amo vizinho, né? Eu amo vizinho, eu gosto de estar a Grazi me conhece, eu gosto de estar no meio da... caiu o microfone, gente. Eu gosto de estar no meio da confusão. Então, só que, infelizmente, principalmente os mais antigos, tem essa questão de tá doente, o melzinho, tipo, diagnosticar. Então, não é maldade, só procure um profissional. Tem tanta gente que estuda só pra isso. É a famosa cultura popular brasileira, então, vamos para aquele negócio médico, tá com dor de garganta, toma um chazinho de pimenta. Pode ser que funcione, mas pode ser que não funcione. Então, a gente tem que usar os recursos que a gente tem hoje. Se a gente tem médicos especializados, psicopedagogos, psiquiatras, psicólogos, então vamos, né, usufruir. Eu acho até que deve ter na Univale
estagiários que atendem, né? Tem na Univale. Ah, informal, gente. Até na rede tem, só que a procura tem sido muito grande, então o atendimento acaba demorando mesmo, né? Às vezes eles reclamam, mas não tem vaga, não tem profissional, não, profissional tem, mas é porque a demanda tem sido muito grande, muito grande. Eu tenho acompanhado alguns casos e tenho visto assim, que o trabalho é feito e bem feito, porém a demanda não corresponde, né? Se a gente for ver, vou dar um exemplo. Antes, Itajaí tem uma população de quase 200 mil pessoas, se não mais, né? Porque todo dia chegam pessoas aqui, todo dia. Então, quantos conselheiros tutelares tinham? 5. Nossa. Então tu pensa esses 5 atendentes. Aí as pessoas aí já vão pro achismo, porque o tal conselheiro não faz nada, gente, porque ele não dá conta, né? É muita coisa. É muita coisa. Hoje temos 10 conselheiros, né? A população 200 mil, mas aumentou. Eu acredito que deve ter aumentado. Fora, eu tenho um conhecido que ele atendeu em 20 dias 56 casos. Eu conjecturo assim, que fora o que ele não conseguiu atender, né? Então, eu faço essa comparação do tutelar com essa demanda para a gente entender, né? Que é uma demanda que acaba sendo reprimida, né? Porque não é atendida, mas não é atendida por falta de profissional. O profissional tem. São poucos profissionais, né? Não é falta, são poucos para demanda muito grande. Isso. E uma coisa, voltando ali da inclusão, dos cuidados que tu tem que ter com teu filho, que tu tem que buscar, que a gente estava falando em off. Gente, cada criança tem seu tempo, né, Grazi? A gente estava falando isso. Antigamente, as crianças demoravam uma semana para abrir os olhos, então uma criança é muito diferente da outra. Não é porque teu filho ainda não fala com 2 anos, é da vizinha tá falando que nem uma gralha, que teu filho tem algum problema, gente. Não é assim, né, Grazi? Não são essas as características. Hoje as crianças já nascem com o olho aberto. Então, viu aquela foto da neném fazendo cara feia, que viralizou lá na web, então, né? tem muita coisa. Então, cada criança no seu tempo e uma diferente da outra. Lembrando que a doutora Tereza já falou aqui nos outros programas, a mulher já fala bem mais que o homem, né, Grazi? Desde pequena até a fase adulta. Então a gente já sabe, para quem é professora na escola, que o grupinho das mulheres é totalmente diferente dos meninos. Então, se a filha da vizinha também, que é menina, já tá batendo altos papos com 1 ano e meio, teu filho, que é homem, com 2 anos, ele não tá, gente, não tem nada a ver. São outros fatores somados à fala. A doutora Tereza também já falou sobre isso. Não é isso que vai diagnosticar o teu filho. Que observou-se alguma característica aí, né? Assim, mas não é isso, porque também quando era pequeno, não era assim, né, gente? A gente nem pra escola ia, hoje as crianças vão pra escola com 6 meses, também tem diferença. A criança que tá na creche pra criança que não tá, porque a criança que tá na creche, elas já estão vivendo ali no bolo misturado. É diferente pra uma criança que já tá numa família com 2, 3 irmãos, né? Outro que é só ele. Esse é diferente. A criança que é criada sozinha, com ela já está aprendendo. Pode ver, eles passam no final de semana todos juntos, assim, na casa dos primeiros, quantas coisas novas eles aprendem. Então, porque eles aprendem uns com os outros. E às vezes a criança vive sozinha, não tem contato, às vezes não tem um primo, não tem um vizinho, um amigo. Isso é tão importante. E isso acaba dando problema, né? Aí a mãe diz, eu acho que meu filho é autista. Mas tu deixa ele sozinho em casa? Né? A gente está batendo na tecla do autismo, né? Porque é uma das doenças mais... que não está achando uma explicação do que mais tem acontecido. Também, gente, além do autismo, existe a depressão. A criança pode não ter autismo, ela está sozinha, isolada num canto. É possível, sim, um bebê ter início de depressão? Sim. Porque, né? Então, a mãe passa muito essa energia para a criança. Eu sei que eu também me isolei, eu tive depressão. Eu fiquei 1 ano praticamente só dentro de casa. Eu não levava meu filho no parque, não levava ele em lugar nenhum. Então, isso tudo pesa para a criança, porque se a criança não está convivendo com outras pessoas, ela não está convivendo com as crianças. Gente, é importante para o parque, né? A interação é importante. Tanto que, tipo, meu filho falava pouco, se tudo...
agora ele está até brasileirado demais. Mas por quê? Porque inclusão, ele se incluiu, ele conheceu que a brincar não é nenhuma doença, porque a criança precisa estar com criança, a criança precisa estar com pessoas, nós precisamos disso para se desenvolver, para pessoas saudáveis estão com pessoas, né? Essa semana eu estava lendo algumas matérias sobre a questão da depressão nas crianças. Nas crianças, então, né? E às vezes é o contexto em que ela vive, né? Então, às vezes ela não é incluída. Porque às vezes os pais acham que final de semana, tipo, a criança ficou a semana inteira com a avó e a avó não tem perigo, não tem ninguém, ficou sozinha. Chega porque os pais estavam trabalhando. Estamos falando de uma criança, por exemplo, que não vai para creche. Aí os pais no final de semana estão cansados, também não saem com aquela criança. Se a criança passa 7 vezes 7 dias em casa, sem conviver com outras crianças, sem impacto, ela vai se desenvolver diferente das outras e ela corre um grande risco de desenvolver uma depressão. E às vezes também essa criança está sofrendo bullying na escola. Na escola, então tem N fatores, né? Então, é por isso essa importância de nós pais, né? A gente melhor do que eles conhece, porque também tem criança que a gente usa muito na família para fiteiro. Ele é uma coisa quando tá com os pais e ele é outra sem os pais. Então é aquilo que é observar, porque tem o fator educação, o fator inclusão das crianças conviver com outras pessoas, e tem as crianças que realmente têm algum problema e que os pais têm que buscar ajuda, né? E às vezes não é nada, às vezes é só uma questão de comportamento. Né? Às vezes, tipo, filho único, e eu me medi mais o meu filho, que eu queria hoje, tipo, ter a cabeça que eu tenho hoje, e queria voltar e nascer esse de novo. São erros que os pais cometem, porque eles são uma esponjinha, né, Grazi? É o que a gente ensina. Então, às vezes, a gente que é mãe de primeira viagem, eu queria fazer tudo para agradar ele. E hoje eu vejo que o não é muito importante. Se ele queria comer andando, eu dava comida andando. Se ele achar que ele pode sempre comer andando, porque ele vai sempre comer andando. Mas não é porque ele pedia para comer andando, porque eu permitia. Então, muita coisa é permissão dos pais. É educação, muita coisa é educação. Eu gosto muito de ler, Então, eu li um livro que dizia... é de uma americana, Joyce Meyer, e ela dizia que a gente tem o vício de querer agradar a todos. E numa parte do livro ela dizia que às vezes eu digo sim, querendo dizer não. E eu digo não, querendo dizer sim. E com isso nós vamos criando filhos, filhas, o que for, emocionalmente doentes. Mas tem que dar tudo. O sim para tudo é um problema. É um problema, né? Eles têm que aprender a conviver com ou não. Então, gente, resumindo o que a gente quer dizer, inclusão é tudo isso, né? Tentar incluir o seu filho desde o ambiente familiar até o escolar. A gente tem que estar sempre de olho no dia a dia da criança, porque mais que ninguém nós pais para conhecermos os nossos filhos, e sempre que viu uma normalidade, procurar um profissional. E a dica voltando só um pouquinho, Gisele, é que as pessoas às vezes observam, meu filho está triste, meu filho não quer participar, ele está com algum problema, mas às vezes não é nada, ele simplesmente quer o afeto, quer o afago do pai, da mãe ou do responsável, né? Porque hoje, se a gente for ver, se tiverem 10 pessoas numa sala, 9 estão no celular. Então, inclusive a criança. A dica é: brinque mais com o seu filho, tá? Incluam-se mais no mundo deles. E vocês também no mundo, venham para o mundo real, né? Nós adultos precisamos voltar para o mundo real, porque hoje até aconteceu com a gente colocou um filme, mas todo mundo fica onde o filme está rodando, mas a gente está aqui. A gente não consegue colocar o telefone no armário e vou assistir um filme. A gente falando disso, tem mãe que tem criança que tem aquele cabelo assim, ai meu Deus, não aguento mais o cabelo dessa menina, tá armado, eu não consigo pentear, nunca tá ajeitado. Tem alguma coisa que a gente possa fazer pro cabelo infantil? Sim, gente. Essas escovas orgânicas que entraram no mercado, elas são fantásticas, tá? Tem vários tipos de progressivo, alinhamentos térmicos que a gente chama, né? Que você aplica no cabelo, não tem irritação, não irrita os olhos,
um arde a garganta, então você faz a escova e a prancha como se estivesse saindo do banho. Então, para a criança, que mexe com a vaidade, mexe, depende, se estiver entrando na adolescência, vai se incomodar, é difícil de cuidar, principalmente essa parte da frente, onde tem muitos novos. Aí quando a mãe prende, o que acontece? Lá fica tudo que a gente que chama, acontece com a gente tudo também, né? iriçado, né? Então, assim, pelo menos se você não quer fazer no cabelo todo da criança, você pode estar fazendo só no arco. No arco, na parte da frente, fica muito bacana. Fica muito legal para prender o cabelo, desde o balézinho, educação física, tudo. Então, acho que... E não ocorre risco. Porque você pode ver que não tem risco nenhum para a saúde, tá? Você vê que tem muitas mães que entopem de gel e creme aqui, né? É pior ainda, né? Não que seja pior, mas... Poxa, Mas é química, né? Seca também e tudo mais. A progressiva já deixa meio pronto. Meio pronto, secou o cabelo, a criança tá Progressiva. feliz, a mãe feliz. Orgânica, né? Orgânica, né? A mãe tá Com feliz, a certeza. criança tá feliz e tá bonita. E é o que o Gil falou, a gente tem que cuidar muito com a autoestima dos nossos filhos, bullying, Isso aí. porque pode ocorrer por causa disso. Então, Gil, qual é a tua dica, assim, como pai? Porque tu também é pai de duas meninas lindas, para as mamães que querem cuidar, tipo, que querem ter um cuidado melhor com o cabelo das crianças. Então, você tem que ser sempre atento para que tipo de vaidade tem a sua filha. Se ela é aquela menina extremamente vaidosa, ela gosta das minhas meninas, tem que cuidar. Elas são muito vaidosas. Então, toda vez que eu faço alguma coisa para elas, para o cabelo delas com segurança, né, com todo cuidado, eu trago elas para mim, como se eu ficasse mais amigo delas. Então eu recomendo você prestar atenção que tipo de vaidade ela tem, o que ela gosta, como é que é o grupinho, de repente de amigos dela que se cuidam, porque uma leva a outra, né? Se ela se sente incomodada com o cabelo, se ela quer um cabelo diferente, eu acho muito interessante você prestar essa atençãozinha. Ver a necessidade da criança Isso. também, né? Isso, e nem sempre alisar é a melhor saída, né? Mas uma correção, um alinhamento, uma maciada seria bom. Então tá. Ó, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês mandem um e-mail pra gente ou através de WhatsApp, no número que tá aqui também, que o Ju tá sempre disponível pra gente responder. Mandem pra gente o que vocês têm vontade de ver aqui na nossa Dica de Beleza, que o Juliano é nosso parceirão aqui do Doce Diário Materno e a gente tá pronto pra atender as dúvidas de vocês. É isso aí. As dúvidas são de vocês, para mim não tem mistério. E às vezes uma coisa que para você é complicada, apenas um olhar clínico já pode resolver todo o problema. Vamos lá.